Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês daqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Como você já está sabendo, mas eu vou repetir, este programa você pode assistir pela televisão, pela sua parabólica e, pelo que eu sei, em breve poderá ver por qualquer uma dessas TV a cabo. E, simultaneamente, se você tiver só internet, você pode ver pelo Facebook. Ele passa ao mesmo tempo que passa na televisão também no Facebook, no horário de Brasília, 13 horas e 30 minutos, horário oficial brasileiro. Bom, e se você for para o YouTube, daqui uma semana esse programa fica lá armazenado e você pode assistir quando você quiser, na hora que for mais conveniente, enfim, a hora que você desejar. Bem, eu vou começar o programa dizendo o seguinte: durante muito tempo eu digo assim, nossa, o melhor negócio do Brasil é o agronegócio, e bato palmas e mostro números e tal. Pois não é que aí recentemente conseguiram chacoalhar todo o agronegócio, e o agronegócio está vivendo um momento complicadíssimo. Mas vamos conversar com um conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, do conselho, né, do board da Sociedade Rural Brasileira, José de Sampaio Góes. Além de ser da Rural, ele é produtor, então ele sabe tudo que está se passando. Aliás, o meu entrevistado agora disse que a fazenda dele vai mudar de nome, vai chamar Arca de Noé. Se quiser, ele explica para vocês, porque ele também é produtor de soja, produtor de milheto, enfim. E ele está agora, como dizia o pai dele, a única coisa que o agricultor tem de grátis, que é gratuito, é a chuva. E esse ano parece que lá para a região central do estado de São Paulo, a chuva não está indo. Só se rezar, acender vela. Ô Zé, conta aí, Vamos conta aí para contar. nós o que está acontecendo. O que está acontecendo realmente está muito duro. Esse período de 2017, 2018, a região central do estado de São Paulo, a gente planta soja ali na região em outubro, exatamente, porque a nossa região é diferente da região do Vale do Paranapanema para baixo, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo até o Vale do Paranapanema, eles conseguem plantar mais cedo do que nós. Um mês mais cedo eles plantam. E nós já tivemos dificuldade. Outubro, normalmente a gente começa a plantar na segunda quinzena e terminamos de plantar no comecinho de novembro. E as chuvas foram mal distribuídas. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nós tivemos até sorte, tivemos um regime de chuva no mínimo 30% inferior à média da região. E a gente procura dividir em 3 plantios mais ou menos a soja. Algumas variedades aí para primeiro plantio, damos um certo hiato para fazer um segundo e um terceiro. As do primeiro plantio foram muito prejudicadas pelo tempo. Exatamente objetivando a gente conseguir ter diferentes períodos críticos para essas lavouras com relação ao tempo. Depois as do segundo plantio e da terceira época de plantio correu um pouquinho melhor, mas em geral foi uma dificuldade para o cultivo do verão. Nós tivemos até uma certa sorte e tivemos uma produtividade, colhemos essa soja em março, final de fevereiro, março, tivemos uma produtividade que não foi estupenda, foi uma produtividade média, e daí para o plantio de inverno eu fiz uma parte de milho, mais ou menos metade, 40% da área, e 60% da área plantei milheto, mas milheto selecionado para produção de grãos. Então, milheto anão
híbrido, um milheto muito bom. E ainda bem que eu fiz isso, porque o milheto realmente é uma cultura fantástica para a safrinha. Para que você usa o milheto? Então, o milheto eu vendo para granjas. O pessoal de avicultura adora o milheto, diz que você consegue formular a ração substituindo o milho, fica mais barata do que se você usar o milho. O valor proteico da proteína do milheto é muito bom, eles conseguem fechar uma ração mais barata com melhor produtividade, aumenta a produção de ovos. É o que eu ouvi falar do milheto, mas são muitos anos, eu não sei se vale ainda hoje. Sei. Que como o milho é mais amarelinho, ele é mais atraente para o animal. O milheto é mais branquinho. É, mais branquinho, o milheto é mais branquinho e o milheto é uma cultura subsaariana, né? Ele se desenvolve, o centro de distribuição biológico dele é ao sul do deserto do Saara, né? Ele é de uma região naturalmente árida, você consegue plantá-lo e ele consegue completar o ciclo com muito menos chuva do que o milho. É uma cultura muito mais rústica, muito mais adaptada ao segundo plantio depois da soja na minha região do que o milho. É muito arriscado plantar milho. É quase uma cultura de deserto. É uma cultura de região, para você ter uma ideia, a África subsaariana usa ele na alimentação animal, eles fazem, animal não, na alimentação humana, eles fazem fubá, eles fazem farinha, tudo à base do milheto. É muito bom o alimento e é exatamente o que eles conseguem produzir com pouquíssimo regime de chuva. Na tua região, uma curiosidade, o sorgo não vinga? O sorgo vinga, mas o sorgo não substitui desse jeito o sorgo vale de 70% a 80% do valor do milho. Exatamente porque o sorgo é inferior ao milho. E o milheto é superior ao milho. E hoje você consegue comprar, eu comprei semente certificada, peletizada, consegui regular a plantadeira tudo adequadamente. Isso já é obtido por sementeiras do Brasil Central. Porque no Brasil Central é que se planta muito milheto. E eu tenho clientes que produzem granja de poedeiras e que eu vendo muito bem o milheto. Então, para mim, estou achando muito interessante o milheto. O milheto tem sistema radicular profundo, vai a 5 metros de profundidade, ele consegue reciclar os elementos depois para a lavoura de soja, faz o desadensamento do solo muito bem, é uma cultura muito interessante. E deixa uma palhada excelente para o plantio da soja depois. Nós vamos no intervalinho, já volto, já converso com o José de Sampaio Góes, ele é do Conselho da Sociedade Rural Brasileira, a SRB que vocês conhecem, e é um homem do campo, então ele está falando as coisas, você que está vendo aí deve estar, se é da mesma região, deve estar concordando e até aplaudindo o que o Zé está falando. Mas vamos no intervalo, a gente volta já. Você assiste o programa Mercado Futuro, eu falo aqui do estúdio da B3, meu entrevistado é fazendeiro e conselheiro da Rural, José de Sampaio Góes, e antes do intervalo ele estava explicando essa questão do milheto. O milheto é forrageiro, gramínea, o milho é gramínea, o sorgo é gramínea, cana é gramínea. É uma das famílias mais importantes. O ser humano depende principalmente de 2 famílias para sua alimentação: gramíneas e leguminosas. Os grãos são leguminosos. A soja é leguminosa. Soja, feijão, amendoim, tá certo? Por isso que os gaúchos chamam de soja. É um feijão, o feijão soja. Lentilha, o garvanço dos espanhóis lá, o grão de bico. O grão de bico. Lentilha nós não temos no Brasil, temos, acho que não produz. Não, então. E o grão de bico é excelente, né? Vamos dizer. Então, vamos dizer, nós somos muito dependentes das leguminosas e das gramíneas. É curioso porque nenhuma dessas gramíneas é natural do Brasil, né? Não, se você nem for ver... Nem a cana, nem o milho. O milho tem uma certa distribuição ainda em pedaço, porque o centro... Existe milho natural no Brasil, tem um pouco de milho que os índios já conheciam,
mas os principais centros de distribuição é o Peru e o México, né? E o milho é a cultura de altitude, né? Vamos dizer, o milho não é uma cultura tropical. O milho vai muito bem em áreas mais altas, não é? O milho não gosta. Tanto é que na minha região, por exemplo, o milho vai bem na safrinha, desde que você procure plantá-lo, faça uma lavoura de soja precoce e consiga plantá-lo ainda para pegar um certo rabo de chuva bom ali, né? Eu, por exemplo, vou procurar, se for plantar milho, plantar em fevereiro, nem em março na minha região não dá para plantar. E esse negócio do sorgo, do milheto, por que você optou pelo milheto? Eu optei pelo milheto exatamente pelo seguinte, na minha região eu comecei a plantar soja e não fazia safrinha. Exatamente porque a minha região é uma região meio delicada para fazer safrinha, perigosa. Então eu plantei milho, eu plantei sorgo, e daí eu acabei vendo esse pessoal do Brasil Central com o milheto. E daí eu fui procurar e fui conversar eu sou agrônomo, né, com outros agrônomos, né, e um deles lá acabou me indicando uma sementeira lá de perto de Campo Grande, né? E eu entrei em contato com eles e tudo foi muito bem atendido, porque eu já tinha plantado no ano passado, eu plantei milheto forrageiro. Só que ano passado o tempo correu tão bem que eu consegui colher grãos nessa lavoura. E não era uma lavoura específica, era um milheto muito mais alto do que esse que eu plantei, tá certo? E eu não plantei tão bem quanto esse, porque não era semente peletizada, nada, eu não sabia de nada disso. Eu comprei de um produtor aí do Vale do Paranapanema, que o pessoal já usava, tá no fim da safrinha, não sei o que, eles plantavam esse milheto. Cultura armadilha para nematóide, interessante, e me deixou uma cobertura fantástica. Onde eu plantei milheto, eu colhi mais soja do que onde eu plantei milho ano passado. Me animei, gostei do milheto. E daí, quando eu fiquei sabendo, fui conversar e procurar, e fiquei sabendo desse milheto granífero, híbrido, específico, semente peletizada, que você regula bem a plantadeira, tudo. Falei, eu vou entrar nesse daí. E aquele do ano passado, que não era granífero, eu já vendi para granjas orgânicas, porque não é organismo geneticamente modificado e eles já conhecem o milheto como fonte para substituir o milho, então estou conseguindo colocar com esse tipo de granja. Está com muita procura. Curioso é que outro dia eu estava comentando, acho que aqui mesmo no programa, que tem aí umas marcas de frango, não são orgânicos, mas são mais natural, né? Um tratamento. E a qualidade da carne é uma coisa é muito melhor. É muito melhor, porque se você pensar, se você tiver uma granja que tenha, por exemplo, existe avicultura com pastinhos e tudo mais, né? Então, vamos dizer, um tipo de criação que não procura aviltar muito o bem-estar do animal, né? Se preocupa com o bem-estar do animal. Essas preocupações de bem-estar animal e tudo, redunda num produto mais qualificado, sem dúvida alguma. E com um respeito melhor ao animal que está sendo... Eu tenho a impressão, você que é um homem de futurologia, mas eu tenho a impressão que daqui a pouco vai voltar a moda criar galinha no quintal. Sabe? Mas vou dizer, não tem nem dúvida. Estamos voltando, back to the past. Né? Mas você sabe que, vamos dizer, você podendo... Se o Brasil tem, numa área que você conhece bem, lá é Balbo, acho que é a família Balbo, né? A cana-de-açúcar... Native, eles são os maiores exportadores mundiais isso aí. De açúcar. Claro, e você vê a preocupação dele com o meio ambiente e tudo mais, tá certo? E ele é o maior produtor
de açúcar orgânico do planeta, o balbo lá da região de Ribeirão. Não é? Está voltando à moda. Assim. Você vê. E eu não falei para você que abriram a porta da Arca de Noé lá na minha região? Então, porque eu estou brincando, eu mandei até a foto para o Hash ver. Meu empregado estava molhando a horta, de repente ele olha para cima, em cima dele, num ipê lindo, que depois floresceu, tinha uma sussuarana. Ele levou um susto tremendo, tá certo, né? E assim você vê que onça sobe em árvore? Nossa senhora, sobe com uma facilidade infinita. É mesmo? Ou seja, não viu o gato? Bom, gato sim, mas gato é pequenininho. Mas é proporcional. Aquela garra que você vê o gato tem, você já viu o que o gato tem? E a da onça? Uma mão daquela lá com uma garra tremenda. Não, o gato sobe, você já viu pular em parede? O gato faz coisas impressionantes, porque ele consegue vencer coisas verticais que você acha que ele não conseguiria vencer. A onça, guardada as proporções, é fantástica também. E ela está lá no teu jardim? Não, ela está andando, vamos dizer, pela região, não é isso mesmo? Essa fazenda, ela está no Vale do Tietê, ou seja, os ribeirões que nascem na fazenda são afluentes da margem direita do Tietê. Então, você pode dizer que pela floresta marginal do rio Tietê, depois dos ribeirões que nascem na minha fazenda, está tudo ligado. Aparece jacaré na minha fazenda, aparece aquela cobra enorme lá, sucuri, tá certo? Aparece. E agora, por exemplo, minha região é uma região principalmente de cana, que não está mais queimando. Já não queima, não queima canavial há tempo. Então, se você pensar, aumenta a cobra, aumenta animais. Hoje você vê, eu vejo lá na minha fazenda veado, tá certo? Lebre. Essa lebre europeia no cafezal está cheio dessa lebre, não é? Elas comem o grãozinho? Não, elas comem vegetal. Elas comem. Você vê a lebre na lavoura de soja, por exemplo, ela não entra lá dentro, sabe? Porque depois a soja cresce, né? Então, mas ela come as beiradas. Parece, às vezes você olha, parece que é formigueiro, não sei se você vai ver, não é formigueiro nada, é a lebre que está comendo. Então, isso tudo está aumentando, não é? Esses animais todos. Você sabe que, já vou chamar um comercial, mas sabe que lá na Embrapa de São Carlos, sim, lá tem uma grande área, porque onça gosta de área grande. Área grande. Pequena. E ela começou a aparecer na estrada, a onça. Sei. E aí o chefe da Embrapa lá mandou para todos os funcionários e tal, não se aproxima, porque é um bicho feroz. Selvagem, claro, feroz. Bicho animal feroz. Agora, fome ela não tá, porque aqui tem água, tá cheio de capivara. Claro. Ela não vai atacar porque tá com fome. Não, ela só vai atacar se você... Se você for mexer com ela. Cutucar a onça. A onça com vara curta. Olha que beleza de não pode fazer isso. Não cutuque a onça. Quer dizer que agora, quando eu for à sua fazenda, eu vou olhar para a horta de binóculo. É isso aí. Hoje eu quero couve, hoje eu quero... Não, o pessoal sai... inclusive para fazer Cooper e tudo mais, né? Mas eles não saem sozinhos. As pessoas saem em grupo, 2, 3. Que aí ela não chega perto. Não sai sozinho. Eu converso com o José de Sampaio Góes e nós voltamos já para o terceiro e último bloco do Mercado Futuro. Até já. Tchau. Tudo. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o conselheiro da Sociedade Rural Brasileira e fazendeiro José de Sampaio Góes. Já estamos no último bloco. Vamos aproveitando. Estava falando da onça. A onça sobe em árvore, come passarinho. Come ninho de passarinho. O gato faz isso? O gato faz isso. Então, ele é um gatinho. Tucano faz isso. Tucano faz isso. Lá tem tucano também. Não, aumentou barbaridade a avifauna na propriedade. A minha propriedade. Você pode fazer turismo lá, Zé. Não, eu estou fazendo. A minha propriedade era de cana. Hoje, ela não tem mais cana, ela é inteirinha de cereais. Principalmente o milheto. O milheto os passarinhos adoram. Milheto tem que nem o sorgo. É uma panícula, uma panícula aberta.
os passarinhos sentam na panícula e ficam comendo. E comem mesmo, vamos dizer. Então, a quantidade... A panícula não é parecida com a espiga. A espiga é fechada. A panícula é aberta. A panícula é aberta. Então, os grãos... então eles comem o grão na maior. Pois no milho, que é fechado, eles começam a comer na beirada, você sabe, na ponta. E vão comendo. Então, no sorgo, muito mais fácil. E eles sentam na varinha que sustenta a panícula e ficam comendo, numa boa. A quantidade a avifauna é enorme. Nós levamos, inclusive, fizemos ninho de canário da terra, está cheio de canário da terra. A gente faz nas purunguinhas, põe nas árvores e eles entram dentro. Na sede nossa, nós enchemos de purunguinha nas árvores. Eles estão mansíssimos, eles ficam E os animais, então, a avifauna cresceu barbaridade. E tem um grupo lá na minha cidade de fotógrafos que são bons e tudo, e nós temos organizado e temos feito passeios fotográficos com eles. É prazeroso, viu? Porque essa é uma atividade econômica importante. Claro, claro. Aliás, não sei como é que está na tua região, mas por exemplo, no sul do Brasil. Do Brasil. Está um problema com os porcos lá, os javaporco, javali, não é? Que eles já estão destruindo a lavoura. Estão. Mas acho que ainda não chegou isso. Está chegando já, viu? Logo, logo. Está chegando. Já me falaram que na região de Brotas já tem, tudo está chegando. Não, porque o pessoal da cidade não tem ideia. Se entra na tua lavoura de 30, milho, 40, destrói tudo. Aquela da água lá, como chama? Capivara. Elas comem 1 hectare de milho. Capivara. Elas são grandes. Capivara é... Então... A sucuri é bem recebida, porque ela come as capivaras. A onça também é bem recebida. Também come capivara. Capivara. Se você pensar, esses animais todos, vamos dizer, os predadores, vão surgindo agora. Na minha fazenda, eu já tirei fotografia na qual nós estávamos colhendo a soja e aparece 132, na foto, tem 132 garrancho ou carcará. Eu vi. Por quê? Porque estava já plantando milho subsequente à soja, a haste subsoladora cava e eles estavam comendo, né? Então, todos esses falconídeos, todos são o quê? Apareceram por causa da abundância dos outros pássaros, porque eles comem os outros pássaros. Eles são os predadores das pombinhas, das coisas. Você sabe que lá aqui pertinho de São Paulo, no Embu das Artes, tem aparecido uns, já que você falou falconídeo, tipo de falcão, variados, e eles gritam. Lá no nosso nós temos diversos falconídeos, diversos. Tem gavião carrapateiro, tem o gavião do quiriquiri, que é o menor dos gaviões aqui do Brasil, mas em profusão. Eu falei carcará porque ele é grandão e chama atenção, né? Bom, esse ano choveu pouco lá na tua região, muito. Mas toda a regra tem exceção. Tá. Né? O café está indo bem. O café, acontece o seguinte, eu tive uma safra muito grande em 2016 e tive zero em 2017. Então a lavoura... Você fez o quê? Depenou aquilo lá? Não, uma parte eu tinha recepado. A 50 centímetros do solo, e essa parte deu a primeira carga esse ano. E o restante eu vou mexer agora, depois dessa colheita. Então eu estou colhendo muito bem café. Eu acho que eu colhi muito bem em 2016, colhi zero em 2017, mas essa safra de 2018 eu acho que eu vou ter uma produtividade superior à que tive em 2016. Em 2016 eu colhi 57 sacos beneficiados por hectare e a minha lavoura não é irrigada, a minha lavoura é seca. E esse ano eu acho que eu passo isso.
passo disso. Você tem uma área de café relativamente Pequena, mas ela é muito bem tratada. É muito bem tratada, mas é lavoura de sequeiro, de café de sequeiro, não é café molhado, nada. Você vai ter que guardar esse café, né? Vou, porque há coisas que os preços estão ruins, os preços de dólar. E a produção brasileira é grande, né? É o que dizem aí, né? De 58 a 60. Não é isso mesmo? Né? E café, você sabe que o café é uma encrenca, porque tem café, todo mundo consegue comprar café, mas dizem que acabou o café. Que eu acho que tem gente que planta, área irrigada. Aparece café, o conilon hoje, você vê... Você só tem arábica. Eu só tenho arábica, mas a minha região é um pouco fria para se aventurar no conilon, né? Mas no Brasil o conilon já é uma realidade, e você já viu que lavouras muito boas. Rondônia, né? Tá então, muito, mas uma lavoura muito boa, né? Então, aquilo que o conilon não era, ele está virando, né? Tá melhorando. Café é café, né? Você dando um bom trato, ele vira um bom café. Não tem nem dúvida. O teu café, você ainda trabalha com a cooperativa? Trabalho com a cooperativa ainda. Eu colho no pano, então nós começamos a colheita cedo lá, começamos em abril, no finalzinho de abril. Já colhemos o mês de maio inteiro, estamos varando junho inteiro, tudo no pano. E depois eu faço varrição no que caiu, não é? Então a minha região não é uma região privilegiada. Na propriedade nossa está a 500 metros de altitude, tá certo? Onde eu tenho café. Eu tenho e proximidade muito próxima ao Rio Tietê. Eu estou a 10 quilômetros do rio, né? A região de manhã cedo fica bastante cheia de névoa. Não é uma região privilegiada de bebida, não. A gente procura trabalhar bem e consegue bebida dura, e olhe lá, tá certo? Não é um... É curioso que ali perto, não é perto? Então, Piraju não é perto? Não, Piraju, perto da minha região, tem cafezais a 1.100 metros de altitude em Torrinha. Tá certo? Torrinha e Dois Córregos é município vizinho de Jaú. Eu estou em Jaú, Dois Córregos já está bem mais alto que Jaú, e Torrinha tem lavouras a 1.100 metros de altitude. Então, os melhores cafés da minha região são de Dois Córregos e Torrinha. Lá a realidade é outra. Tem uma região muito bonita que eles chamam de Entre Rios, é onde o rio Piracicaba, é a foz do Piracicaba no Tietê, uma região linda, e está na Serra de Brotas. Então é uma região muito... são os pontos mais altos dessa minha região. E ali o café... Ali o café é muito melhor do que o nosso. Né? O pessoal lá, vamos dizer, consegue tirar café de bebida boa com muito mais facilidade do que nós. Agora uma pergunta factual para a gente continuar aqui. Você está otimista aí com relação, não à Copa do Mundo, ao que vem depois da eleição? Da Copa do Mundo? Eu acho que o brasileiro, vamos dizer... Acabou de me avisar que tem 1 minuto. O brasileiro está muito triste com essa realidade toda, deu para perceber claramente nesse movimento dos caminhoneiros. Todo mundo ficou a favor desse movimento de greve, porque está todo mundo cansado de imposto, está todo mundo cansado de uma realidade política que é uma vergonha. Essa que é a verdade. Eu acho que o brasileiro, você vê que não tem campanha que progrida. Não é verdade? Se você dissesse, não, nós temos aí um candidato que dá esperança, o brasileiro não está achando isso. Entendeu? Os petistas estão muito contentes, como sempre estiveram com o PT, mas só eles estão contentes. Os únicos que têm candidato, para mim, são os petistas. Mas ninguém, é verdade. Eles têm. O resto não tem. Isso vai se definir agora, né? Infelizmente. A partir da Copa. Não é verdade? Vamos depois ver se essa coisa infelizmente. Zé, muito obrigado mais uma vez. Cuide bem do gatinho de estimação. O gatinho está cheio de comida lá, ele não tem que se preocupar. Ele está comendo franguinhos, está comendo perfeito lá.
E aproveita essa parte turística que é uma coisa bem legal. Mas eu quero agradecer mais uma vez e até então, até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado. Tchau, tchau.